E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Aires e vou dar continuidade ao resumo do livro A Tirania do Mérito. Hoje vamos tratar do capítulo 5, A Ética do Sucesso. O autor apresenta duas sociedades igualmente desiguais em termos de distribuição de renda para que você possa optar onde viver. A aristocracia é um modo de governo com o poder na mão dos nobres, privilégios obtidos por herança ou por concessão e passados de geração em geração. A meritocracia, por sua vez, é um modo de governo que se baseia em resultados alcançados pelas pessoas com base em esforço e talento. Reflita um pouco e responda a você mesmo. Em qual dessas sociedades você gostaria de viver se pudesse optar? Bom, a análise que nós fazemos com relação a esse quadro é basicamente a seguinte. Se você fosse uma pessoa pobre, você provavelmente iria preferir viver em uma meritocracia, porque na meritocracia você teria como melhorar sua vida, como inclusive mudar de classe. Já na aristocracia, o indivíduo que nasce pobre, ele e todos os seus herdeiros serão pobres, porque não existe essa ascensão social na aristocracia. Consequentemente, o indivíduo que é rico, ele vai dar preferência, na maioria das vezes, por viver em uma aristocracia, porque além dele assegurar uma situação confortável para si, vai assegurar uma situação igualmente confortável para os seus herdeiros. Vamos agora falar do lado sombrio da meritocracia. O sistema educacional e profissional baseado no mérito trouxe benefícios para a sociedade. Aumentou as perspectivas das crianças da classe trabalhadora. O lado sombrio foi ter instigado em alguns membros da meritocracia a arrogância e o desprezo pelas pessoas que eles governavam. Na meritocracia, a maioria dos debates sobre acesso a empregos, educação, a carreira pública partem da premissa de oportunidades iguais. Mas isso é real? Os poderosos e as classes média alta buscam perpetuar e passar suas vantagens adiante, convertendo a meritocracia em uma meritocracia aristocrática, ou seja, aquela em que é possível perpetuar os privilégios com os seus herdeiros ou com os seus próximos. Existem objeções à meritocracia, justiça e comportamento. A justiça, inclusive, quando os empregos e pagamentos refletem os esforços dos talentos da pessoa. Qual razão você imagina? Vamos contar até 3 para você refletir. 1, 2, 3. A razão é pelo fato de que o autor e outros filósofos acreditam que o talento não é algo que a gente faça algo para conquistar. As pessoas já nascem com talento. Talento é nato. Então, talento é uma questão de sorte. E sendo uma questão de sorte, ele sempre será diferenciado entre as pessoas. E por isso, se formos pensar em termos de uma sociedade justa, seria justo, a partir de talentos diferenciados, usar esse critério para oferecer acesso a empregos e salários? Pode ser que não. Com relação ao comportamento direcionado ao sucesso e ao fracasso, a crítica é porque ele gera a arrogância e a ansiedade entre os vencedores e humilham e criam ressentimentos entre os perdedores, criando assim uma sociedade injusta. Mas uma meritocracia perfeita seria justa se as pessoas começam uma corrida no mesmo ponto de partida e algumas dessas pessoas correm mais alta, mais rápido do que as outras, é justo? Sob a ótica da competição, sim. E sob a ótica das pessoas, provavelmente não, baseado no argumento que vem sendo utilizado o tempo todo, que é a questão dos talentos, que os talentos são uma questão de sorte, não é uma questão de um esforço gerado pela pessoa para adquirir aquele talento.
que a pessoa pode adquirir são habilidades, mas não talentos. E diante disso, é preciso dizer que o ideal meritocrático não é remédio para a desigualdade. Ele é justificativa para a desigualdade. E nós merecemos nossos talentos? Os meritocratas reconhecem que não merecemos os benefícios que surgem de termos nascido em família rica, por ser herança genética. Mas a questão que surge é, por que então outras formas de sorte, tais como ter talento abundante, não é também questionada? O sucesso é raramente resultado apenas do trabalho árduo e do esforço. As pessoas sabem que sucesso é uma composição entre talento e esforço, mas que não é fácil de destrinchar. Uma sociedade, ela premia os talentos de uns e os de outros não. Seria sorte? Veja os rendimentos astronômicos de atletas famosos. Veja outros atletas atuando num segmento que não é privilegiado pela sociedade, que mal conseguiram se sustentar. 2. São os relatos de sociedade justa presentes no argumento político na maioria das sociedades democráticas. Uma do liberalismo de livre mercado, também chamada de neoliberalismo, e o outro de estado do bem-estar social, também chamado de liberalismo igualitário. Ambos com argumentos convincentes contra a ideia de que uma sociedade justa distribui renda e riqueza com base no que as pessoas merecem. Então, o que seria uma sociedade justa? Hayek, um filósofo austríaco, foi a principal influência sobre o liberalismo de mercado. Ele era contra os esforços governamentais para reduzir a desigualdade econômica e argumentou contra a tributação progressiva, enxergando o estado do bem-estar social como antagônico à liberdade. Segundo ele, não era possível assegurar a todos um igual ponto de partida e os mesmos resultados. Isso somente seria possível se o Estado controlasse todas as circunstâncias relevantes para a perspectiva de um indivíduo, o que seria o oposto de liberdade. Argumentava que resultados de mercado nada têm com a gratificação do mérito, simplesmente refletem o valor que os consumidores dão aos bens e serviços que são oferecidos por vendedores e prestadores. Para ele, o mérito envolve um julgamento moral sobre o que as pessoas merecem, enquanto o valor é uma medida do que os consumidores estão dispostos a pagar por este ou aquele bem. Rawls, um filósofo político estadunidense do século XX, argumentava que até mesmo um sistema com igualdade de oportunidades não resultaria em uma sociedade justa. Se as pessoas competissem em um campo verdadeiramente nivelado, os vencedores seriam aqueles dotados de melhores talentos. Então, o que você acha disso? Para Hayek, negar que recompensas econômicas seja uma questão de mérito é comprovar a invalidade das exigências por redistribuição. Para Rawls, é um modo de proteger as pessoas ricas da redistribuição da renda que alegam, por exemplo, serem merecedoras do dinheiro que receberam, e que é, portanto, errado taxar uma parcela dessa renda para fins de redistribuição. Quando se sabe que as oportunidades são desiguais e os critérios de seleção favorecem a maior riqueza ou a origem, podemos consolar-nos, dizendo que nunca tivemos uma oportunidade adequada, que o sistema foi iníquo e os padrões de julgamento muito parciais. Mas, se a seleção se faz de acordo com o mérito das pessoas, esse consolo desaparece. E o fracasso produz um sentimento total de inferioridade, para o qual não haverá desculpa ou conforto possível. E isso aumenta a inveja e o ressentimento com o sucesso alheio. Manter em mente a diferença entre valor e mérito faz com que as desigualdades de renda sejam menos desagradáveis. Trata-se de valor de mercado versus valor moral. Frank Knight, um dos fundadores da economia neoclássica, crítico do New Deal, lecionava na Universidade de Chicago, professor de Milton Friedman e outros economistas libertários. Ofereceu dois argumentos contra atribuir mérito moral a resultados de um mercado. Um é o argumento sobre talentos, adotado
por Hayek e Rawls. Ter talentos que permitam atender às demandas do mercado é pura sorte. 2. Questionou o pressuposto, que iguala valor de mercado à contribuição social. Servir à demanda é simplesmente uma questão de satisfazer a quaisquer desejos ou anseios que as pessoas possam ter. Segundo Rawls, ao contrário de uma reivindicação, um direito pode surgir apenas quando as regras, as normas do jogo são pré-estabelecidas. Não podemos saber quem tem direito ao quê antes de identificarmos os princípios de justiça que deveriam governar aquelas regras e, de forma mais ampla, a estrutura básica da sociedade. Segundo Rawls, ao contrário de uma reivindicação por merecimento, um direito pode surgir apenas quando determinadas normas do jogo foram pré-estabelecidas. Não podemos saber quem tem direito ao quê antes de identificarmos os princípios de justiça que deveriam governar aquelas regras e, de forma mais ampla, a estrutura básica da sociedade. Por merecimento ou por direito? Em uma sociedade justa, quem fica rico ou alcança a posição de prestígio tem direito ao seu sucesso, não por mérito superior, mas na medida em que esses benefícios resultam de um sistema igual para todos, inclusive para os piores membros da sociedade. Portanto, um sistema justo determina aquilo que a pessoa tem direito, satisfaz as suas expectativas legítimas com base em regras pré-estabelecidas. Mas aquilo a que elas têm direito não é proporcional nem depende do seu valor intrínseco. Não é culpa sua que você não tenha os talentos que a sociedade precisa, nem é resultado de minha própria ação que eu tenha tais talentos em abundância. Não mereço moralmente o meu salário e posição superiores, mas tenho direito a eles, conforme regras justas de cooperação social. A noção de não merecermos os benefícios e os fardos que fluem da sorte de ter os talentos que a sociedade recompensa parece enfraquecer a noção meritocrática de que em uma competição justa merecemos o que ganhamos. É difícil diferenciar o acaso da escolha, porque muitas vezes as próprias pessoas escolhem arriscar a sorte. Veja, por exemplo, que os paraquedistas colocam a vida em risco em troca de emoção. Apostadores vão em banda aos cassinos. No caso de sucesso é mérito ou sorte? Se a meritocracia possibilita as pessoas ascender até onde os seus talentos as levarão, é tentador pressupor que os mais bem-sucedidos são os mais talentosos. Mas isso é um equívoco. Sucesso em ganhar dinheiro tem pouca relação com talentos ou inteligência inata, se é que isso existe. Se os meritocratas acreditam que seu avanço vem do seu próprio mérito, eles sentem que merecem o que quer que recebam. Como resultado, a desigualdade tem ficado mais penosa a cada ano que passa, e sem o sinal dos líderes do partido que antes defenderam tão incisiva e peculiarmente por mais igualdade. Mesmo diante da desigualdade crescente, a retórica da ascensão proporcionou para partidos dominantes de centro-esquerda e centro-direita a principal linguagem do progresso moral e desenvolvimento político. Bem, pessoal, aqui concluímos mais esse capítulo, mais esse resumo sobre o capítulo 5 do livro A Tirania do Mérito, que trata da ética do sucesso. Aguardo vocês para o nosso próximo encontro, onde apresentaremos o resumo do capítulo 6, que vai tratar da máquina de triagem.